É possível conciliar maternidade e carreira na advocacia? Nós vamos descobrir hoje com Thalita Monique, advogada trabalhista. Mas antes, eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. RK, corretora de seguros com foco em planos de saúde para empresas. Cade Arts, da cidade de Piracicaba, transformando seu sonho em costura. Atrium Estúdio de Podcast, ateliê de música e ateliê de fotos, na cidade de Sorocaba. Mediar Prev, terapia para casais e terapia familiar sistêmica. Cirleia, salão e estética de cabeleireiro em Sorocaba. EM Trendsetters, social media e videomaker. Lourdes Manhani com o Despertar da Pérola, jornada de autoconhecimento e empoderamento feminino da cidade de Valinhos. Gestora Thaís Mello, da cidade de Sorocaba. Ela faz gestão de tráfego pago e redes sociais. Daniela, psicoterapeuta e neuropsicóloga, da clínica Alfa Equilíbrio. Ela que é especialista em terapia ABA, atende online e presencial em Alphaville, São Paulo. Quero Conte, contabilidade na cidade de Sorocaba. Esses são o oferecimento aos patrocinadores do Podcast. E agora eu quero receber com muita honra a Thalita Monique. Seja bem-vinda, Thalita. Olá, boa tarde a todos. É uma honra ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Muito feliz em participar dessa entrevista com você aqui no podcast. Ah, que legal. E conta pra gente, quem é a Thalita por trás da advocacia? Sim, vamos lá. Eu sou mãe do Miguel e da Sara. Miguel de 6 e a Sara de 2 anos. Casada com o Douglas e cristã. Sou advogada trabalhista. Que legal. E pra mim é uma honra estar aqui hoje com você. Ah, eu que agradeço. E conta pra gente, qual foi a sua trajetória de carreira até chegar na advocacia? Bom, a trajetória começou há alguns anos atrás, a gente vai precisar voltar um pouquinho. Meu primeiro emprego foi numa empresa de confecções lá no Brás. Olha só. Né? Fiquei alguns anos lá. E depois o próximo foi já na área de corretagem de planos de saúde. Que bacana. Que foi onde a gente se conheceu, sim, né? Sim. Fiquei por mais de 10 anos nessa área. E atuando nessa área fui da parte administrativa. Nos últimos 3 anos fui supervisora de vendas. Geri grandes equipes. Que legal. Depois de alguns anos ali na corretagem, comecei a despertar o desejo pela faculdade de Direito. E o que te inspirou? Olha, eu passei aí por algumas faculdades antes. Sério? Sério. Que ficaram pela metade, pelo meio do caminho. Você não se identificou? Quais foram? Fiz administração, fiz engenharia civil. Nossa! Mas bem pouquinho, no comecinho ali. E aí eu consegui, conversando com uma cunhada minha, ela falou, Thalita, tenta o direito, que é a sua cara. Não foi a Dani, não, né? Foi a Dani. Ah, que legal. Um beijo, inclusive, pra Dani. Sim, um beijo, Dani. Ai, que legal. E aí você se identificou e agora você descobriu que é isso mesmo que você quer pra sua vida. Me identifiquei, aí foi amor à primeira vista, assim. Já nos primeiros semestres eu já tava bem, assim, engajada. Que legal. Eu via que você conseguia desenvolver o que era ensinado. E por que você escolheu a área trabalhista? A área trabalhista, sempre fui apaixonada por área trabalhista. Em todas as empresas que eu trabalhava, eu sempre conversava muito sobre o direito do trabalhador. Sim. Sobre práticas que poderiam melhorar o dia a dia de trabalho na empresa, a produtividade da empresa também. Legal. E veio do meu dia a dia mesmo como trabalhadora. Certo. E no meio da faculdade, você engravidou da sua segunda filha, foi isso? Não, no final da faculdade... Foi no final? No penúltimo ano, eu engravidei do Miguel. Ah, e aí como que foi isso? Ai, foi um grande desafio, Catherine. Foi um grande desafio, porque o Miguel não me deu trabalho nenhum na gestação. Foi uma gestação bem tranquila. Mas é aquela correria do dia a dia, né? Trabalhava o dia todo ali na corretora, depois eu ia pra faculdade. E com ele ali na barriguinha, né? Aí quando você teve a sua segunda filha, você já tinha terminado? Já tinha terminado. Ah, eu achei que você ainda estava fazendo a faculdade quando você teve a segunda filha. Não, foi com o Miguel. Foi o Miguel que participou aí de muitas provas comigo. Foi pra faculdade bastante. Nossa, imagina quão desafiador deve ter sido, né? Sim. E aí quando ele nasceu, já tinha terminado? Como que foi? Aí ele nasceu no final de 2018, em dezembro, e eu me formei em final de 2019. Que foi em dezembro de 2019 eu me formei. E qual ano que você abriu o seu escritório? Aí é a parte que vem a Sara, que a Sara foi a chave do escritório. Ah, olha só.
A Sara, eu engravidei dela há 3 anos atrás, foi em 2020. Que aí eu Certo. fiz a transição de carreira, iniciei a transição de carreira. E aproveitando que eu já estava ali na licença maternidade, eu saí da corretora e comecei como advogada. Certo, que bacana. E o que que te inspira no seu dia a dia? A maternidade, a conciliar a maternidade e a advocacia? Olha, eu costumo dizer que a advocacia foi um grande qualificador do meu tempo. Porque eu consegui mais tempo de qualidade com a minha família. Por conta de ser autônomo, ter a flexibilidade de tempo. Sim. Então, é o que mais me trouxe, assim, a alegria de poder participar das atividades da escola e na apresentação. Qualidade de vida, a né? qualidade de vida. Que bacana. E como que você organiza a sua rotina? Bastante gestão de tempo, agenda. Você Agenda. trabalha home office? Trabalho home office. E aí eu marco tudo que eu tenho que fazer, inclusive Sim. o do trabalho e da vida pessoal da casa, com as Sim. crianças. Deixo tudo ali organizado na agenda. Eles vão pra escola durante o dia? O Big e a Sara estão na escola. em tempo É o que integral. ajuda, né? A hora que a mãe consegue trabalhar. É. Corre pra limpar a casa pra trabalhar. Sim, aí divide ali o dia em todas essas atividades, né? Trabalha, faz os afazeres de casa, cuida das crianças. E eu tô conseguindo desenvolver bem, graças a Deus. Ah, que bacana. E fala pra gente, o que a empresa tem que ter pra ser correta nas leis trabalhistas? Esse é um assunto muito importante, ainda mais nesse mês que a gente tá aí celebrando o mês das mães, do trabalhador, Sim. né? E quantas mães trabalhadoras não estão nos assistindo agora, não é verdade? Uma das coisas que as empresas mais negligenciam é esse cuidado com a gestação. Muitas empresas dispensam dentro do período de gestação, Nossa. dentro Ou do quando período volta da licença. na estabilidade. E também não tem o cuidado de avaliar o ambiente que a gestante está. Porque existem alguns ambientes, principalmente os insalubres, perigosos, que não pode manter ali a gestante, né? E isso é o que a gente acompanha bastante aí no dia a dia. Certo. E depois, quando a pessoa tem o bebê, ela tem 4 meses de licença maternidade, e aí quando ela volta, ela tem 1 mês de estabilidade pra não ser mandada embora? É isso? Depois que ela tem 5 meses após o nascimento do bebê. Ah, de estabilidade pra não ser mandada embora. Isso mesmo. E tem muitos casos que são mandados, né? Infelizmente. Muitas na gestação são dispensadas. Acontece bastante. Caramba. E caso de câncer, se a pessoa tem um câncer e é afastada, quanto tempo quando ela volta ela tem estabilidade pra não ser mandada embora? Então, na realidade, a questão do câncer, o foco principal dele, que a empresa precisa observar, é a dispensa discriminatória. Não tem-se legalmente não tem um prazo. Entendi. Mas, porque se não for identificado como uma doença ocupacional, for uma doença que ela não desenvolveu por conta do trabalho, não vai ter os 12 meses de estabilidade. Se for uma doença fora da questão do trabalho, aí ela vai ter a cobertura de não poder ser dispensada discriminadamente. Se você conseguir comprovar que foi dispensada porque voltou de uma recuperação de um câncer, de alguma coisa nesse sentido, Sim. aí a empresa vai ser penalizada. Eu tenho uma amiga minha que ela estava afastada por depressão profunda. Ela é enfermeira. E aí ela ficou 1 ano pela Caixa. E aí quando ela voltou a trabalhar, ela ficou 1 mês. E quando ela voltou, já dispensaram. É esse tempo de estabilidade mesmo, só que eles esperam, né? Infelizmente. É triste, né? Sim, só que se ela conseguir comprovar se houve, essa depressão foi desenvolvida no trabalho por conta do ambiente de trabalho, aí ela Sim. tem o direito à indenização referente a 12 meses de estabilidade, que a empresa dispensou antes dos 12 meses. Entendi. E o que mudou na sua visão profissional depois de ser mãe de 2? A minha visão profissional ficou mais humana, né? A gente tem aquele cuidado, assim, a gente se coloca mais no lugar do outro, né? Sim, Uma sim. empatia, e principalmente quando a gente atende as mães, né? Que você fala, poxa, tá acontecendo tudo isso. Se coloca no lugar, né? Sim. Falando em mãe, fala um pouquinho pra gente. Quais são os direitos das mães atípicas? Mães de crianças especiais, assim como eu. Esse ponto é bastante importante. A gente precisa, sim, divulgar, conversar muito sobre isso. Porque as mamães já são mamães guerreiras. Sim. Que têm um papel muito especial aí na sociedade, né, Kathleen? Sim, não é nada fácil. Sim. Lutar pelos direitos, né? Exatamente.
dentre os direitos, a mãe precisa se atentar, a mãe das crianças atípicas precisa se atentar na flexibilidade de tempo que a empresa precisa proporcionar para ela. Ah, legal. Quem for CLT, né? Eu já ouvi dizer mesmo. Sim. Tem direito à redução de carga horária. Redução de carga horária, antecipação de férias, se precisar de algum tratamento para criança. Existe também a possibilidade de mudar a jornada para teletrabalho, se for mais benéfico para a mãe, para a criança. Que legal. É bastante... Eu já ouvi dizer que tem a questão do IPVA, só é um pouquinho difícil na prática, né? Na teoria é tudo lindo, mas na prática é bem mais difícil. Mas eu já ouvi dizer que tem a questão do IPVA. Sim, isenção de impostos. Isso, bem legal. Aí que entra a parte do profissional do direito. Aí que a gente já tem os caminhos, né? E a gente traz essa comodidade para a mamãe aí. Existe também o LOAS também, que a mãe pode estar solicitando, né? Para mãe desempregada. Sim, bem interessante. Sim. O LOAS só é triste porque eles pedem que a família, se eu não me engano, tenha R$300 por pessoa de renda. Isso daí vai se enquadrar mais na casa de mamães que estão desempregadas, são mães solos. Sim, que aí consegue, né? Mas se a pessoa trabalha, tem um salário mínimo, já não consegue, né? Triste, né? Infelizmente, não. E tem também a questão do carro zero, né? Que dá pra pegar com desconto pra quem é PCD. Tem um carro zero. Tem bastante isenções. No caso da sua amiga que você falou, da neoplasia, também tem. Isenções de remédios de alto custo. Ah, é? Ah, sim, legal. Impostos, vários impostos. Transferir o imposto que ela pagou durante os anos para tratamento, para usar no tratamento, reaver esse valor. Que bacana, muito bom. E quais são os direitos que toda mãe pode conhecer deve conhecer na área trabalhista? Para as mamães empresárias, que eu sempre indico demais. Vai vender bolo de pote, vai ser manicure, vai fazer o empreendedorismo, abre o MEI. Sim. Porque você vai ter o direito à licença maternidade. Muito bom. Afastamento por auxílio-doença. Fica na caixa, Fica na caixa. Sim. Conta para aposentadoria por idade. Né? É um seguro, é uma espécie de seguro. A contribuição do MEI, né? Muito legal, muito importante. Sim. E quais são os erros mais comuns que as empresas cometem em relação às colaboradoras mães? É a estabilidade. A estabilidade é o número 1. Dispensa no período de experiência, não pode. Descobriu que tá grávida na experiência, vai lá e dispensa. Não pode. Não respeita os períodos da estabilidade. E a amamentação também. Esse eu acho que também é o número... Tá ali entre os primeiros. Que é os 30 minutos... 2 períodos de 30 minutos para parar para amamentação ou tirar o leite, né? Uhum. Até a criança completar 6 meses. Olha que bacana. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou nos primeiros meses após a maternidade? Eu acho que é a privação do sono. Privação do sono, o tempo mesmo. Privação do sono, gerir o tempo em relação às atividades com o bebê e as atividades que na época do Miguel, que foi a primeira gestação, da faculdade. Nossa. Que tinha trabalho para fazer, cuidar do bebê. Mas depois que entrou no ritmo, aí o negócio vai. Tá, e qual foi a sua maior conquista até aqui? Pra mim a maior conquista foi a qualidade de tempo. Que legal, de poder estar acompanhando seus filhos de perto, né? Queria muito ter tempo de qualidade com eles pra viver mais, assim, passear, curtir junto com eles, participar do crescimento deles. Sim, muito importante. Ouvir a Sara engatinhar, andar. Você acompanhou bem ela, né? Acompanhei bem ela. Ah, que legal. E qual foi o seu maior desafio até então na área de advocacia? O meu maior desafio foi a prova da OAB. Você tentou quantas vezes? Passou de primeira? Ou tentou... Passei na segunda. Na segunda? É. Nossa, dizem que é muito difícil, né? É muito difícil. Caraca, e como que você fez pra se preparar? Eu segui a dica de algumas dicas de um livro que se chama O Milagre da Manhã. Vou até deixar a dica aqui pras meninas. Olha, comprem, legal. É um livro bem fininho. E esse livro, O Milagre da Manhã, me ensinou a separar o tempo. E aí eu separei um tempo que eu conseguiria me conectar com Deus para ter a força espiritual que eu preciso para estudar, porque mexe muito com o psicológico. Caraca. Dá muita ansiedade, provas. E aí eu tinha todo aquele dia, aquela rotina, um tempo de qualidade com Deus, minha oração. Coloquei na minha oração as provas, falava, Senhor, entregou na mão de Deus. Senhor é advogado dos advogados. Sim. Então tá nas suas mãos. E aí eu consegui tirar um tempo todos os dias para estudar, todo dia um pouquinho.
Essa é a dica de ouro, assim, que se eu puder dar pra qualquer pessoa aqui, eu daria. Nossa, Todo dia imagina um a pouquinho. felicidade que você teve quando você passou, né? E a frustração da primeira de não ter passado. Sim. Depois da primeira, eu fiquei com aquele medo, né? Então, aí você tem que Chorou trabalhar o quando você viu medo. que passou? Nossa, demais. Demais. Que bacana. E aí, o maior desafio que foi... Porque eu passei num domingo. Na semana que eu descobri que eu tinha passado, eu passei mal e descobri que eu estava grávida da Sara. Nossa, 2 presentes, o resultado da OAB e a gravidez. Aí foi quando eu pensei em desistir. Eu falei, eu vou esperar ela nascer. Depois eu vejo isso, volto. Mas Aí virou a chave. Ela foi a chave mesmo. ela de foi a você falar, chave. não, eu quero advocacia. sim. E ela me deu força. E ela ficou ali bonitinha no dia da prova, quietinha. Fizemos as provas junto. Ah, e deu que tudo graça. certo, eu passei. E se você fosse definir o empreendedorismo em uma palavra, qual seria? Ai, qualidade de vida. Hoje você é realizada em ser Eu sou empreendedora. realizada. Depois de tantos anos como CLT, né? Sim, muitos anos. Mais de 15 anos, né? Eu comecei a trabalhar bem novinha. Sim. E qual foi o aprendizado que a maternidade te trouxe que impactou a sua forma de advogar? Foi esse olhar pro outro, sabe? Esse olhar empático mesmo. Esse olhar de se colocar no lugar do outro, de ajudar pessoas a encontrar o senso de justiça. Né? A ter a justiça nas mãos, assim, a receber o que ela precisava receber. Sim. E Sabe? qual foi o caso mais difícil que você já pegou? Ai, Desafiador. desafiador foi de uma mãe gestante. Ela foi dispensada, ela fez uma transição de carreira. Nossa. E na transição de carreira, ela estava grávida e não sabia. E aí ela mudou para um cargo de gerência numa outra empresa. E a empresa, quando soube que ela estava grávida, ela estava em experiência. Poxa vida. Dispensaram ela. E ela se sentiu muito, assim, chateada, porque ela falou assim, eu não deixei de trabalhar da mesma forma. Eu estava trabalhando certinho, só que eles não aceitaram. Sabia, né, que estava grávida. Não foi Sim, má fé. não foi má fé dela. É E aí- devido às empresas fazerem exame de maternidade antes ou não? Não, Não podem. não podem. Não pode fazer antes e nem impedir a funcionária de trabalhar por conta do exame médico de gestação, não pode. Certo. E o que te faz seguir nos dias mais difíceis? Olhar assim pros meus filhos e pensar, é por vocês. São tudo na nossa vida, né? Eles nos dão um gás. E o que os seus filhos acham do seu trabalho? Eles acham o máximo. O Miguel fala pra todo mundo que ele vai ser advogado. Que bonitinho, já vai deixar um legado. Sim, ele fala muito que eu vou trabalhar igual minha mãe, você é advogado trabalhista, ele fala direitinho. Ai, que graça. E fala um pouquinho pra gente sobre os direitos de igualdade na carreira. É outro ponto, Kathleen, que a gente precisa cada vez mais conversar sobre esse assunto nas redes sociais. Nós, como mulheres, como força, né? Existe muita desigualdade ainda de salário. Existe muita desigualdade em relação à tripla jornada. A mulher trabalha e ela não só trabalha na empresa, mas tem os afazeres de casa, tem os filhos. Escalas de trabalho extremamente grandes, porém, sem perceber que, por exemplo, uma escala 6x1. Uma mãe que vai ter só um dia na semana. É muito pouco tempo. Não tem vida, né? Precisa repensar esses pontos. Sim, sim. E ainda tem a questão que as mulheres ainda ganham, mesmo no mesmo cargo, ainda ganham menos que os homens. Ainda tem muito isso, né? Exatamente. Tem muito. E qual o seu maior orgulho como mãe e como advogada? Meu maior orgulho como mãe é poder estar com eles para realizar sonhos, sabe? Poder olhar para eles assim, vamos realizar nossos sonhos juntos, vamos seguir. Sim, ver que a você tá lutando trajetória. por isso, né? Sim. E como advogada? Como advogada, é poder já ter ajudado aí mais de 100 pessoas Que bacana. a alcançar com seu seus trabalho. direitos. Sim. Muito lindo. E você teve apoio da sua família na escolha da sua profissão? Sim, a Dani foi a pioneira, né? Ah, ela é Foi maravilhosa. quem falou do direito. Mas eu tenho os meus pais também apoiam muito, meu esposo, a família em geral. Você tem rede de apoio na ajuda de cuidar dos seus filhos para você conseguir ir em audiência? Sim, eles estão na escola, né? Mas no sim. momento que eu preciso, a minha mãe ajuda, minhas irmãs ajudam, as sobrinhas. Tem bastante família, assim, graças a Deus, bastante rede de apoio. Certo. E qual que é um hábito que você tem com seus filhos e você não abre mão?
O Dia da Família. Eu aprendi nesse livro, Milagre da Manhã. Ah, é? Sim. A gente faz nos finais de semana ou à noite. Assistir um filminho junto, comer pipoca, ir pra um parque. Momento junto. Ah, que bacana. Tô lendo aqui as perguntas que mandaram pra eu fazer pra você. Você já passou por alguma situação em que sentiu culpa por priorizar o trabalho ou maternidade? Já. Mas no início, antes de fazer a transição de carreira, eu trabalhava bastante horas, assim, e eu estudava também, né? Foi na maternidade do Miguel que eu tive bastante ausência, assim. Então, eu me sentia muito culpada. Foi o que me deu esse impulso de fazer a transição na carreira. Sim, mas como advogada, não. Você tá tranquila? Não, como advogada, tá tranquila. Quais são os erros mais comuns que as empresas cometem? Ah, não, esse você já respondeu. Existe alguma mudança na legislação trabalhista recente que favorece a maternidade ou precisa melhorar? A recente foi em relação às mães solos, que agora a empresa que participa da empresa cidadã ampliou de 120 para 180 a licença maternidade. Eu achei isso bem bacana e é algo que a gente precisa cada vez mais conversar, melhorar esse tempo, né, de licença maternidade para as mamães. Certo. E hoje, como que você está captando seus clientes? Hoje eu tô fazendo aí um trabalho a indicação, né, que não para, o pessoal sempre indicando. E Faz as redes sociais. Também? Faço parcerias com escritórios de outras áreas. Ah, legal, bacana. Sim, aí e as redes sociais, né, que hoje em dia a gente precisa estar presente. Sim, você é bem posicionada, né? Você sempre tá postando, é muito importante, né? Muito importante. Falo sempre dos direitos dos trabalhadores, para que eles possam conhecer, para que eles possam conhecer meu trabalho, saber quais são os direitos deles. E, por exemplo, se eu quiser contratar uma funcionária home office, eu posso contratar no regime de eu abro um MEI para ela? Pode ser assim? Aí como funciona em questão de determinação de horário, se eu quiser pegar uma funcionária home office? Então, né, em relação às atividades, o que você precisa pensar, o que essa pessoa vai fazer para você. Se for uma atividade que ela não precise do seu comando e da sua direção, aí você pode pedir para ela abrir um MEI e ser uma prestadora de serviço. Agora, se for um trabalho que precisa do seu comando, de sua direção e um tempo ali, frequência. Ah, tem que ser de segunda a sexta. Não pode determinar tempo, se for prestador de serviço. Sim. Então, se for você veja primeiro qual que é a função que essa pessoa vai fazer. Nessa função aqui, ela pode fazer no tempo dela, e se ela precisar trabalhar para mim, para outra pessoa, ela pode. O importante é apresentar o resultado, né? Isso. Aí, prestador de serviço, abre um MEI, não tem problema. PJização que a gente fala, né? PJ. Agora, se for alguém que tem que ter você ali fiscalizando, que tem que ter você ali, ela precisa estar dentro de um horário e dia com você ali, te dando o resultado, aí é o CLT. Pode fazer home office, mas CLT. E deixa uma dica para as mamães que estão querendo ser advogadas ou empreendedoras. Qual dica você daria para quem está começando agora? Convido as mamães, né, a conhecer o direito e a poder desfrutar dos benefícios de ser empreendedora. É desafiador? É desafiador. Mas existe um sol depois. Ao pôr do sol, existe uma luz aí depois no fundo do túnel. Sim. Ai, que legal. Você quer falar mais alguma coisa que eu não tenha te perguntado? Algum recado que você queira deixar? Às vezes passo batido algum assunto, né, que a gente não falou. Eu quero falar sobre a doença ocupacional no sentido do assédio moral. Certo. Eu acho que esse mês também foi o mês da conscientização, dia 2 ao assédio moral, dia 2 de maio, foi esse dia. E os sinais que nós, como mulheres que trabalhamos, né, CLT ou empresária, precisamos entender que possa ser alguma indícios de assédio moral, para que você saia desse ciclo, porque às vezes a pessoa está sofrendo já com burnout. Tem se falado muito nisso, né? Sim. Então, não é normal ser xingada, ser gritada na frente de outras pessoas, nem no particular. Nossa. Não é normal te exigir uma atividade que você não consiga fazer, que é acima da sua capacidade, né? Então, se atentar a esses sinais. Porque existem muitos afastamentos de mulheres por questão de depressão. Cada vez mais tem aumentado. Certo. Né? Então, se atentar aos sinais.
Legal. Busque ajuda de um profissional da área de direito, um profissional da área de psicologia, o psiquiatra, para que você possa se cuidar, se recuperar, né? E buscar o seu direito. Tá certo. E deixa pra gente as suas redes sociais pra quem quiser te seguir. Deixo sim. No Instagram, thalitamonique.adv. E é o Instagram, né? Que eu tenho no Instagram. Sim. Ah, então tá bom. Quero te agradecer, tá? Foi muito bom receber você aqui. Acho que deu pra gente conversar bastante, né? Sobre os direitos trabalhistas, maternidade. E um feliz Dia das Mães. Obrigada, Pra você e pra Catherine. todas que estão nos acompanhando. Pra mim foi um prazer. Tô muito feliz pelo participar aqui com você. Um beijo e um parabéns para as nossas mamães aí trabalhadoras. E Quem quiser é só te procurar, né? quem quiser é só me procurar, isso mesmo. Então tá bom. E para você que está nos acompanhando, não esqueça de seguir o podcast no Instagram, no YouTube, Podcast Oficial. Se inscreva lá no canal, clica no sininho para ativar as notificações. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.